Sempre que há algo de excepcional, ou seja, praticamente todos os dias, a gente muda aqui o nosso espelho, a nossa programação, puxa o Rodrigo Orengo um pouquinho mais para cedo, puxa o Andreasa para fazer também os seus comentários, e hoje não poderia ser diferente, afinal de contas tivemos uma espetaculosa operação ontem da Polícia Federal envolvendo as fake news, 29 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos pela PF. Orengo, bom dia para você, quais são as repercussões aí em Brasília, as últimas informações? Muitas repercussões, reações, principalmente entre os alvos da operação de ontem e também do governo, agora já do presidente Jair Bolsonaro, fazendo críticas a essa operação. Agora, Megali, qual é o principal ponto aí de crítica a essa operação? Primeiro, a abertura desse inquérito, que realmente foge ali daquele padrão que a gente conhece do Supremo. O inquérito foi aberto por determinação do presidente do Supremo, Dias Toffoli, e ele mesmo escolheu Alexandre de Moraes para seguir com essas investigações. Então, esse ponto ele é muito criticado, ou seja, foi um inquérito que não foi provocado pelo investigador, por uma ação, pela Procuradoria-Geral da República, né, mas partiu do Supremo. E aí o que a gente ouve muito aqui entre os aliados do governo e também justamente entre os alvos da investigação é de que seria um inquérito ilegal. E aí é bom a gente botar a bola no chão aqui até para explicar como é que foi isso, né? Realmente, quando esse inquérito foi aberto, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela alegava e pedia a suspensão, alegava irregularidades, porque é aquela coisa, o órgão que investiga vai ser o órgão que julga, né? Mas a Advocacia Geral da União, que representa o governo, opinou naquela oportunidade pela constitucionalidade, pela legalidade dessa investigação. E o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele defende a constitucionalidade. O que ele pede agora, e vamos para efeito prático, é a suspensão do inquérito com base em outro princípio. Ele está entrando com uma cautelar com base numa ação, veja só, do Partido Rede, partido de oposição contra essa operação, alegando que a Procuradoria-Geral da República não foi, aliás, foi surpreendida, não acompanhou essas investigações e quer, portanto, a suspensão neste momento do inquérito. Isso é possível agora, Megali? Bom, a cautelar é numa ação da rede de relatoria do ministro Fachin. Ele tem que levar isso para o plenário e temos que ter uma avaliação do pleno, dos 11 ministros, né? Qual é a tendência? A tendência é que o processo ele continue. Por quê? Porque foi uma determinação do presidente do Supremo. Ontem tivemos uma nota conjunta do ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo, juntamente com Dias Toffoli, que está em licença médica, defendendo o Supremo Tribunal Federal contra ataques. Recentemente tivemos já manifestações duras de Carmen Lúcia e Celso de Mello, e temos o relator Alexandre de Moraes também defendendo essa operação. É muito difícil que, a essa altura do campeonato, a operação seja suspensa. Mais uma reação prática aqui ontem à noite. O ministro da Justiça, André Mendonça, ex-AGU, anunciou um habeas corpus, está entrando no Supremo, já entrou, para impedir o depoimento de Abraham Weintraub, ministro da Educação, que precisa depor num prazo de 5 dias, com determinação já do ministro Alexandre de Moraes, ainda no âmbito desse inquérito. Sobre o quê? Sobre aquela polêmica frase dele na reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros, reunião que é investigada, que foi divulgada, quando ele fala em prender ministros do Supremo. Então a gente tem hoje um dia de muitas repercussões políticas e essas reações práticas aqui no processo, com pouca viabilidade, viu? E pelo menos tendência é que não andem essas ações que foram apresentadas ao Supremo. Andreasa, não que seja uma opinião muito balizada e que a gente deva levar a sério, mas é um membro do governo. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, comparou a operação de ontem com a Noite dos Cristais, lá da Alemanha. Como é que você viu essa quarta-feira, Andreasa? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Eu devo dizer a você que a opinião do Abraham Weintraub sobre qualquer assunto, e infelizmente também sobre educação, não tem qualquer importância, né? É que eu fui obrigado a pegar o Weintraub como exemplo aqui, porque ele vocalizou, de uma maneira um pouco mais estridente, porque ele é o Weintraub, mais ou menos o que está sendo dito nas redes bolsonaristas, inclusive por políticos, né? Por gente no Congresso ligada ao presidente. Uma das mais fundamentais estupidezes que existem é essa, né? Quando aperta, chama o nazismo, né? Para fazer uma comparação espúria, né? E profundamente desrespeitosa a uma tragédia incomparável como a ocorrida contra os judeus naquele período do Holocausto, especificamente encarnada na Noite dos Cristais. Mas não se pode esperar outra coisa
dessa gente. O que me deixa perplexo nesse conjunto todo é que, olhando tudo contido, desde a origem desse inquérito até esta operação de ontem, é um daqueles casos em que eu me sinto obrigado a dizer: meu Deus, está tudo errado! Tudo errado! O inquérito é uma aberração. Aberração. Já falei sobre isso e falarei mais hoje. Uma aberração. Acontece a operação. Uma operação com base no inquérito que, no passado, de tão amplo que é, por falta de objeto definido, investigado, cabe tudo ali, um inquérito que alicerçou uma ação de censura contra a revista Cruzoé. Vamos lembrar disso. É o mesmo inquérito. Uma aberração. Ontem, fundamentando essas ações. Eu li a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou os mandados, que expediu essas ordens. É muito frágil o que vai ali. A tentativa de relacionar os agentes na ponta do que seria fake news e os empresários que financiariam um sistema. Eu não estou dizendo que o esquema não há. Precisa ser investigado, sim. Me parece que esse não é o inquérito correto para fazer isso. Tudo muito frágil. Né? Quer dizer, o sujeito é disseminador de mentiras na ponta, mas ele diz que faz jornalismo. E aí? Se tem alguém bancando isso, não está financiando uma atividade jornalística, como é que você configura o crime nisso aí? Uma outra coisa diferente é se ficar provado que esses empresários financiam, pagam as famosas fazendas de robôs para disparo de ataques. Mas uma questão, por exemplo, a manifestação da deputada federal Bia Kicis, xingando o ministro Celso de Mello, dizendo que ele é um juiz de M. É a mesma coisa do que, caso comprovada, a atividade de alguém disparando mentiras contra outrem? Dá para colocar no mesmo balaio? Dá para colocar no mesmo balaio falso jornalismo para propagar mentiras, para difamar pessoas, para destruir honras? Dá para colocar no mesmo balaio, por exemplo, da hashtag infame STF Vergonha Nacional? Não é direito das pessoas falarem que o STF é uma vergonha nacional, mesmo que nós não concordemos? Então vejam a configuração de um conjunto doente. Aí nós temos o senhor Augusto Aras, que precisa decidir se é a favor, se ele considera constitucional ou não esse inquérito. No passado, como bem disse o Orengo, ele disse que era constitucional. Agora, ele pede a suspensão do inquérito. O que mudou de lá para cá, se não a existência dessa operação? Essa operação, que toca em agentes do bolsonarismo, incomoda Augusto Aras e faz ele mudar de opinião? Mas ele precisa fundamentar isso melhor. Afinal de contas, é surpreendido, ele não pode ter sido. Ele foi consultado pelo Alexandre de Moraes. Ele propôs modificações na proposta do que seriam os mandados de busca e apreensão. Aliás, algumas delas foram acatadas por Alexandre de Moraes. Como é que ele foi pego de surpresa? E aí, finalmente, vem esse habeas corpus preventivo do André Mendonça. Ele é o ministro da Justiça. Ele está propondo um habeas corpus em benefício de um colega seu de ministério? Cabe ao ministro da Justiça esse tipo de atividade? Onde está a Advocacia Geral da União? Onde está o doutor Levi? Não deveria ser o advogado-geral da União a entrar com esse pedido de habeas corpus preventivo para poupar, para preservar o ministro Weintraub de depoimento nesse inquérito? Vejam, eu estou mostrando aqui para vocês, desde o lugar em que eu vejo, uma coleção de puxadinhos, de pequenos ativismos, de erros, de equívocos, de autoritarismos. Tem muito autoritarismo aí. Então você identifica um problema. Nós temos ali uma ameaça autoritária. Vamos combater como? Com uma ação autoritária. Não sei, hein? Não acho que seja um bom caminho. Orengo, nenhuma nova operação hoje, né? Nenhuma nova operação, 6 da manhã, por enquanto, ninguém alertou aqui. Fala agora baixo, fala todo mundo bem baixo. Nenhuma botina e nenhuma porta hoje, por favor. Tem mais dois possíveis caminhos aí, isso é bom a gente já alertar, pelo seguinte: as investigações, elas retroagem a 2018, né? Então a gente está falando de um período pré-eleitoral. E já há ações no Supremo Tribunal Federal, as famosas AIGs, são 8 já apresentadas lá no TSE,
E, claro, essas investigações podem dar argumentos, né? Podem dar provas dessas ações já apresentadas no TSE. Para efeitos práticos no Supremo Tribunal Federal é um caminho difícil. Por quê? Porque, em última análise, o procurador Augusto Aras, que está agora apontando diversos problemas aí na operação, ele vai ter que apresentar uma denúncia, né? Então, é um caminho difícil no Supremo Tribunal. Essa investigação ela pode acabar em nada no Supremo. E aí tem um outro caminho ainda, que é um caminho legislativo, porque a gente está falando de uma operação de fake news, só que não há lei hoje no Brasil para fake news, a notícia falsa. E o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já anunciou para a semana que vem a apreciação de uma proposta que estabelece lá uma lei sobre fake news no Brasil. Só para lembrar, a operação ela trata, claro, de notícias falsas, esse é o nome da operação, mas também trata de ameaça, de calúnia, de uma rede organizada financiando um grupo que estaria tentando desestabilizar o Poder Judiciário. Mas esse assunto no Congresso Nacional vai dar muito o que falar, porque a única coisa que não há em torno dessa proposta de legislação é consenso. Já está sendo criticada por diversas correntes no Congresso. Mas na semana que vem a gente vai ver essa discussão. Muito bem, Rodrigo. Diga, Andreasa. Só uma nota aqui, foi bom o Orengo ter falado sobre isso, a gente precisa voltar a esse assunto, desse projeto de lei, se eu não me engano, do senador Alessandro Vieira, da Isso deputada mesmo. Tabata Amaral, que me parece muito arbitrário, como sempre é arbitrário a tentativa de definir por lei o que seja uma coisa ou outra, né? Vamos voltar ao fundamento da questão, o que é fake news? Porque com base nessa compreensão larga, eu vou voltar aqui ao ponto, com base nessa compreensão larga do que seja fake news, este inquérito censurou uma revista que faz jornalismo sério, com profissionais sérios, como é o caso da Cruzoé. Andreasa, volta daqui a pouquinho. Orengo, bom dia para você, bom trabalho. A qualquer momento poderemos voltar a conversar. Combinadíssimo. Um abraço, até mais. Até.